De volta com a prova do TJM-MG, tá? A prova aplicada pela FUMARC aí no último domingo, tá? Questão de número 28, uma questão que extrapola o edital. Claramente, inequivocamente extrapola o edital, tá? Eu tenho uma cobrança sobre competência legislativa privativa da União. Agora, o edital, ele arrola tão somente o artigo 18 e 19, quando diz respeito à organização político-administrativa, à organização do Estado em si, tá? É claro que quando ele fala da administração pública, tem do 37 até o 41. Mas o artigo 22, que é o artigo que contempla a competência legislativa privativa da União, ele não está arrolado no edital. Então, claramente, a questão extrapola o edital, tá? Vocês podem entrar com recurso, é uma questão que vai ser anulada pela FUMARC. Por que eu falo vai ser? Porque se ela não anular, qualquer um de vocês pode ingressar com mandado de segurança porque o direito líquido e certo de vocês foi lesado, tá? Então tenho certeza que a FUMARC vai anular a questão de número 28, tá? Uma questão que extrapola o edital. Mas é o seguinte, e o assunto, e o tema? É uma questão comum de direito constitucional? Sim, é uma questão bem comum de direito constitucional, tá? Ó, falei de comparação da competência dos entes federativos, da repartição de competência que existe, tá? Entre os entes federativos, é sempre comum nós encontrarmos o seguinte, né? Os seguintes tipos de questões, tá? Primeiro, esse tipo de questão que a gente está vendo, que é uma comparação do artigo 22 com o artigo 24 da Constituição da República. Aqui no 22, eu tenho a competência legislativa privativa da União, tá? Então, ó, foco sobretudo, na hora que for estudar, estuda sobretudo os incisos do 22. Afinal de contas, é uma competência privativa legislativa da União. Então, na maioria das vezes, o que o examinador faz? Compara o 22 com o 24, porque no 24 eu tenho uma competência legislativa que é concorrente com os estados e com o Distrito Federal, tá? Então, vejam só a questão e vejam como que isso foi o norte do examinador, tá? Então, vejam só. 28. Compete privativamente à União legislar sobre. Está querendo uma competência privativa da União. Legislar sobre. A. Juntas comerciais. Está presente no artigo 24, tá? O artigo 24, inciso 3º, ó. Então, juntas comerciais. Artigo 24, inciso 3º. Aí depois vem custas dos serviços forenses, sempre cobrado também, sempre comum nesse tipo de questão, tá? É o inciso 4º do artigo 24, se eu não me engano. Isso mesmo, ó, artigo 24, agora o inciso 4º, custas dos serviços forenses, tá? E depois, ó, C, educação, cultura e ensino e desporto. Questão mais fácil, né? Nós não vemos constantemente aí o Estado legislando a respeito de ensino, a respeito de cultura, a respeito de educação e desporto, tá? Então, uma competência legislativa concorrente. Se eu não me engano, é o inciso 9º, tá? Isso mesmo, né? Artigo 24, inciso 9º, tá? Agora, e a competência privativa legislativa da União? Letra D, sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular, tá? É o artigo 22, gente, inciso 19, tá? Artigo 22, inciso 19. Professor, como é que eu guardo isso tudo? É a parte que eu acho mais difícil da Constituição da República, uma das mais difíceis, é justamente são essas questões sobre repartição de competências, tá? O macete é, não fica gravando ambas as competências, grava aquela que é mais importante. Então, ó, foco no artigo 22. Afinal de contas, no 22 eu tenho as competências legislativas que são privativas da União. A União pode delegar mediante lei complementar? Pode, tá lá nos parágrafos do artigo 22, tá? Mas isso é uma outra questão, um outro tipo de questão que certamente vocês irão encontrar em outros concursos e eu vou ter oportunidade de comentar com vocês, tá? Essa questão aqui é a questão clássica. Eu estou comparando competência legislativa. Aqui uma legislativa privativa, aqui uma legislativa concorrente. E examinador, na maioria das vezes, quer saber qual é a privativa. Então, o macete é
guarde a privativa. Aquilo que não for privativa vai ser competência legislativa concorrente, tá? Em regra, a gente sempre tem esse comparativo do 22 com o 24. Outra questão que pode surgir, tá? Em cima do mesmo tema para vocês, é uma comparação do 21 com o 23. Aí eu não estou falando mais de competência legislativa, de competência para legislar, mas sim de uma competência material, uma competência administrativa. Aí o examinador ele compara o seguinte, ó, o 21 com o artigo 23, tá? E aí lembra do seguinte, ó, a competência material, a gente está falando em ambas as situações aqui, ó, colocar no meio, ó, é uma competência material, tá? É uma competência administrativa, não é uma competência para legislar, mas para administrar, executar aquele ato em si. É uma competência material administrativa. Quando eu falo do 21, eu estou falando da União. E aí eu tenho que lembrar que aqui, ó, ela é exclusiva. E essa competência exclusiva da União em matéria administrativa, presente no artigo 21 inclusive, ela é indelegável, tá? Então não se esqueçam disso aqui, ó. Ela é indelegável. Falei do 23, eu estou falando de uma competência comum. Comum com relação, gente, a todos os entes federativos. Tá? Exemplo, fiscalização do meio ambiente. Olha, fiscalização do meio ambiente é competência da União, é competência dos estados, é competência dos municípios, do Distrito Federal. Tá? Então, ó, falei de matéria exclusiva da União, 21. Falei de matéria comum a todos os entes federativos, 23. O mais importante é lembrar que a exclusiva é indelegável. Qual que é o macete em termos de concurso? Para que eu vou perder tempo estudando o 23? Eu vou estudar o 21, porque em 90% dos casos o examinador compara o 21 com o 23. O que não estiver no 21 vai ser 23. O que não for competência material administrativa exclusiva da União vai ser competência comum, tá? Então percebo que existe essa dinâmica. Em regra, a banca examinadora compara competências legislativas, o 22 com o 24, e compara as competências materiais, as competências administrativas, tá? O 21 com o 23, tá? Uma dessas duas questões aí, ó, vocês já devem ter encontrado em algum outro concurso. Caiu no TJM-MG, tá? Mas extrapolou claramente o edital, tá? No curso teórico de Direito Constitucional, eu discrimino quais são os incisos mais importantes do artigo 22 da competência privativa legislativa da União, quais são os incisos mais importantes, tá, da competência privativa da União. São as duas referências que vocês precisam ter em termos de repartição de competências, tá, no âmbito, né, dentre aí os entes federativos. Sobretudo comparar o 21 com o 23 e o 22 com o 24, ok? Então, ó, no nosso próximo vídeo, eu volto a falar da prova do TJM-MG, mas a partir da questão de número 29, uma questão relacionada a direitos políticos e muito comum em concursos públicos também, uma questão básica, ponto garantido, tá? Até o nosso próximo vídeo.